O clima no Corinthians nesses últimos meses foi de tensão, cobrança e muita desconfiança. Mas também foi de construção silenciosa, daquelas que nem todo mundo percebe enquanto está acontecendo. Desde a chegada do Dorival Júnior, o time passou por um processo de reorganização que não foi imediato, não foi bonito em todos os momentos, mas foi extremamente consistente quando mais importava. O que se viu em campo nessa campanha da Copa do Brasil foi um Corinthians que soube sofrer, soube se adaptar aos jogos e, principalmente, soube competir em alto nível, mesmo sem ter todas as peças disponíveis durante boa parte da temporada. Isso não acontece por acaso. Acontece quando existe convicção no trabalho e leitura correta do que o elenco pode entregar dentro das suas limitações. Desde o início, o Dorival mostrou segurança nas decisões, mesmo quando elas iam contra o que parte da torcida imaginava. A escolha por manter 2 linhas de 4 sem a bola, protegendo os lados do campo e evitando exposições desnecessárias, foi fundamental para dar equilíbrio ao time. O Corinthians passou a ser uma equipe difícil de ser quebrada defensivamente, algo que fazia muita falta em fases anteriores. A organização sem a bola permitiu que jogadores que costumavam ser alvos de críticas começassem a render melhor, porque passaram a atuar dentro de um sistema que os favorecia. O resultado disso foi um time mais compacto, mais consciente e menos vulnerável aos erros individuais. Com a bola, o Corinthians mostrou variações interessantes ao longo dos jogos. Em muitos momentos, o time se transformava, alternando entre uma linha de 3 na defesa e uma ocupação mais agressiva dos corredores laterais. Essa flexibilidade tática confundiu adversários e permitiu que o Corinthians controlasse melhor o ritmo das partidas. A movimentação do meio de campo foi um dos pontos altos, com jogadores se aproximando para dar opção de passe e reduzir a distância entre os setores. Isso fez com que o time conseguisse sair jogando com mais qualidade, sem recorrer tanto às ligações diretas que marcaram períodos anteriores. Outro ponto que merece destaque é a leitura de jogo durante as partidas. O Corinthians não ficou preso a um único desenho tático, e isso ficou claro em jogos decisivos. Houve momentos em que a equipe marcou mais alto, outros em que baixou as linhas e protegeu a área, sempre de acordo com o contexto do jogo. Essa maturidade competitiva foi determinante para enfrentar adversários fortes ao longo da campanha. Não foi um caminho fácil, muito pelo contrário, mas foi um caminho inteligente, construído jogo a jogo, ajuste por ajuste. Defensivamente, o crescimento foi evidente. A segurança nas bolas aéreas, principalmente nos momentos finais das partidas, fez toda a diferença. Em jogos eliminatórios, saber defender cruzamentos e suportar a pressão é meio caminho andado para avançar. O Corinthians mostrou força física, concentração e posicionamento, evitando aquele desespero comum quando o adversário começa a jogar bolas na área. Esse tipo de solidez não surge do nada. É reflexo de treinamento, repetição e confiança no modelo adotado pelo treinador. No meio de campo, o equilíbrio entre marcação e construção foi outro fator essencial. O time conseguiu proteger a defesa sem abdicar totalmente da posse de bola. Houve partidas em que o Corinthians precisou ser mais reativo, mas mesmo assim manteve uma estrutura que permitia sair com qualidade quando recuperava a bola. A paciência para rodar o jogo e escolher o momento certo de acelerar mostrou um amadurecimento coletivo que não se via há algum tempo. Isso deu tranquilidade ao time nos momentos de maior pressão. No ataque, o Corinthians não foi um time exuberante, mas foi eficiente dentro da sua proposta.
A movimentação dos atacantes ajudou a abrir espaços e a criar situações favoráveis, mesmo quando a posse não era dominante. A equipe soube aproveitar os erros dos adversários e foi competitiva nos duelos individuais, algo essencial em mata-mata. Mais do que quantidade de chances, o Corinthians soube ser decisivo nos momentos certos, característica de times que entendem o tamanho das partidas que estão disputando. Tudo isso ganha ainda mais peso quando se olha para o contexto da temporada. O Corinthians não teve reforços significativos ao longo do ano, enfrentou limitações financeiras e conviveu com ausências importantes em diversos momentos. Mesmo assim, o time conseguiu manter um padrão e evoluir dentro do possível. A responsabilidade por esse crescimento passa diretamente pelo trabalho do treinador, que soube extrair o máximo do elenco e manter o grupo competitivo mesmo em cenários adversos. A conquista da Copa do Brasil não foi fruto de um jogo isolado ou de um lampejo individual, mas sim da soma de escolhas corretas ao longo do caminho. Foi um título construído com estratégia, leitura de elenco e adaptação constante. O Corinthians mostrou que, mesmo em meio a dificuldades, ainda é capaz de se organizar, competir e vencer quando existe comando, convicção e entendimento do que precisa ser feito dentro de campo. Quando se olha com mais atenção para o que foi feito ao longo dessa caminhada, fica claro que o Corinthians encontrou um norte em meio ao caos que marcou grande parte do ano. A equipe passou por oscilações, conviveu com críticas pesadas e, em muitos momentos, parecia caminhar no limite, mas nunca perdeu completamente a identidade que estava sendo construída. O Dorival Júnior conseguiu algo que poucos treinadores haviam conseguido recentemente no clube, que foi dar lógica ao time. Não era um Corinthians brilhante, mas era um Corinthians entendível, previsível no bom sentido, aquele time que você sabia como iria se comportar em campo independentemente do adversário. Essa previsibilidade tática trouxe confiança aos jogadores. Quando o atleta sabe exatamente onde deve estar, qual espaço precisa ocupar e como o companheiro vai se movimentar, o jogo flui com mais naturalidade. O Corinthians passou a cometer menos erros de posicionamento e reduziu drasticamente as falhas de comunicação defensiva. Isso foi essencial, principalmente nos jogos grandes, onde qualquer detalhe vira sentença. Em confrontos equilibrados, a organização pesa mais do que o talento individual, e o Corinthians soube usar isso a seu favor. Outro aspecto importante foi a forma como o elenco respondeu nos momentos de maior pressão. Em vez de se desorganizar ou perder a cabeça, o time manteve a postura competitiva. Mesmo quando sofreu, soube sofrer junto, compactado, sem se expor além do necessário. Esse comportamento coletivo mostrou um grupo mais maduro, que entendeu a dimensão do torneio e o que era exigido para chegar até o final. Não houve desespero, houve estratégia e controle emocional. O trabalho de bastidores também refletiu dentro de campo. A confiança passada pelo treinador ao elenco foi decisiva para recuperar jogadores que vinham em baixa. Atletas que eram constantemente questionados conseguiram entregar atuações seguras justamente porque passaram a atuar dentro de um sistema que potencializava suas qualidades e escondia suas limitações. Isso não significa que todos viraram craques, mas significa que cada um passou a cumprir melhor o seu papel. E no futebol coletivo, isso faz toda a diferença. A campanha mostrou um Corinthians resiliente, que entendeu que não venceria jogos apenas com imposição técnica, mas com leitura, inteligência e competitividade.
Houve partidas em que o time foi dominado em posse de bola, em volume ofensivo, mas ainda assim saiu classificado porque soube neutralizar o que o adversário tinha de melhor. Essa capacidade de adaptação é característica de times bem treinados e foi um dos pilares dessa conquista. Pensando no futuro, o título não apaga os problemas estruturais do clube, mas cria um ponto de partida muito mais sólido. O Corinthians encerra a temporada com uma conquista relevante e com uma base de trabalho que pode ser aproveitada. A continuidade do projeto se torna um tema central, porque ficou evidente que, mesmo sem grandes investimentos, é possível competir quando existe organização e coerência nas decisões. Trocar tudo novamente seria correr o risco de voltar ao ponto zero, algo que o clube já fez diversas vezes nos últimos anos. O planejamento para a próxima temporada precisa ser frio e racional. O título não pode servir como desculpa para erros de avaliação ou decisões emocionais. Há jogadores que cumpriram seu papel, mas que talvez não façam sentido em um projeto de médio prazo. Da mesma forma, há lacunas claras no elenco que precisam ser preenchidas com critério, pensando em encaixe tático e não apenas em nome ou currículo. O Corinthians precisa aprender com o que deu certo nessa campanha e usar isso como base para evoluir. A torcida, que sofreu durante boa parte do ano, termina a temporada com um sentimento diferente. Não é apenas a alegria pelo título, mas a sensação de que o time voltou a competir de verdade. Isso resgata a identidade histórica do clube, aquela de time cascudo, difícil de bater, que cresce em jogos grandes. Esse resgate passa diretamente pelo que foi construído dentro de campo, jogo após jogo, ajuste após ajuste, sempre com foco no coletivo. O Corinthians mostrou que ainda é capaz de se reinventar mesmo em cenários adversos. A Copa do Brasil serviu como prova disso. Não foi um título fácil, não foi um caminho tranquilo, mas foi uma conquista que teve muito trabalho, muita leitura e muita resiliência envolvidas. O desafio agora é transformar esse momento em algo duradouro, evitando erros do passado e entendendo que o futebol exige continuidade, planejamento e, acima de tudo, coerência nas escolhas que vêm a partir daqui. A grande questão agora gira em torno de como o Corinthians vai lidar com tudo isso daqui para frente, porque o título muda o ambiente, muda o discurso, mas não pode mudar a lucidez. Existe uma diferença enorme entre reconhecer méritos e ignorar problemas, e o clube precisa ter essa maturidade para não se perder novamente. A conquista mostrou que há um caminho possível, mas esse caminho exige decisões difíceis, principalmente quando o assunto é elenco e gestão esportiva. O que funcionou em um torneio de mata-mata não significa automaticamente que tudo está resolvido para uma temporada inteira de competições longas e desgastantes. Alguns jogadores atingiram um nível de rendimento que talvez não se repita com a mesma intensidade em outro contexto, e isso precisa ser avaliado com calma. O Corinthians não pode se apegar emocionalmente a nomes apenas porque fizeram parte de um momento vitorioso. O futebol é dinâmico. E o planejamento precisa ser feito com base em desempenho, encaixe e projeção, não apenas em gratidão. Ao mesmo tempo, há atletas que mostraram que podem ser pilares de um projeto mais sólido, desde que estejam inseridos em um sistema organizado e bem definido. O trabalho do treinador ganha ainda mais peso nesse cenário. A forma como o time respondeu taticamente ao longo da campanha deixa claro que existe conhecimento e capacidade para extrair mais desse elenco. A continuidade permitiria ajustes mais finos, evolução no modelo de jogo e maior entendimento entre os setores.
Trocar novamente de comando significaria interromper um processo que, mesmo com limitações, começou a dar resultado. O desafio não é apenas manter, mas dar condições para que o trabalho avance um degrau. Outro ponto que não pode ser ignorado é a necessidade de equilíbrio entre juventude e experiência. O Corinthians mostrou que jogadores mais jovens podem contribuir de forma decisiva quando são protegidos por uma estrutura sólida. Ao mesmo tempo, ficou evidente como a presença de atletas experientes ajuda nos momentos de pressão, principalmente em jogos decisivos. Encontrar esse equilíbrio será fundamental para evitar oscilações bruscas ao longo da próxima temporada. A leitura de mercado também precisa ser mais inteligente. Contratar por contratar, sem critério, foi um erro repetido nos últimos anos e cobrou seu preço. O clube precisa buscar jogadores que se encaixem no modelo de jogo, que entendam o papel que terão no time e que cheguem para somar, não apenas para inflar o elenco. A Copa do Brasil mostrou que, com um grupo mais enxuto e comprometido, é possível competir em alto nível. Internamente, o Corinthians precisa usar essa conquista como aprendizado. Não apenas como comemoração, mas como estudo de caso. Entender por que funcionou, em que momentos quase não funcionou e o que pode ser aprimorado. Esse tipo de análise é o que separa clubes que crescem daqueles que vivem de picos isolados. O futebol brasileiro é implacável com quem não aprende com os próprios erros. O torcedor, por sua vez, sai desse período mais consciente de que o caminho não é simples. A euforia do título existe e é justa, mas também existe a expectativa de que as decisões sejam mais responsáveis daqui para frente. O Corinthians voltou a mostrar competitividade, voltou a incomodar adversários fortes e voltou a se impor em jogos grandes. E isso cria uma responsabilidade maior para todos os envolvidos. O momento é de valorização do que foi construído, mas também de preparação para os próximos desafios. A temporada que vem exigirá ainda mais organização, mais profundidade de elenco e mais regularidade. O título não pode ser visto como um ponto final, e sim como um ponto de virada. Aquele instante em que o clube entende que, mesmo em meio a dificuldades, é possível acertar quando se trabalha com coerência e convicção. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Uma onda de perplexidade tomou conta do futebol brasileiro após circular nos bastidores a informação de que a CBF estaria avaliando a anulação da final da Copa do Brasil. O motivo seriam denúncias consideradas gravíssimas, que teriam chegado à entidade poucas horas depois do apito final da decisão envolvendo Corinthians e Vasco. Oficialmente, nada foi confirmado. Mas o simples fato de o tema estar sendo tratado internamente já é suficiente para incendiar debates e levantar suspeitas em todos os cantos do país. Segundo relatos extraoficiais, as acusações envolveriam possíveis irregularidades que extrapolam o campo de jogo e colocariam em xeque a lisura do espetáculo. Fala-se em pressões indevidas, interferências externas e até em falhas processuais que teriam passado despercebidas durante a organização da partida. Pessoas próximas à cúpula do futebol nacional afirmam que documentos, áudios e depoimentos estariam sendo analisados com extremo sigilo, o que reforça o clima de mistério e apreensão. Nos corredores da CBF, o ambiente seria de cautela absoluta. A entidade sabe que qualquer decisão precipitada pode provocar um terremoto institucional, afetando clubes, patrocinadores e a já desgastada relação com a torcida.
Ao mesmo tempo, ignorar denúncias desse porte poderia gerar um dano ainda maior à credibilidade das competições nacionais. Por isso, a palavra de ordem seria ganhar tempo, ouvir todos os lados e preparar o terreno para um possível desfecho traumático. Entre dirigentes, cresce o temor de que uma eventual anulação abra precedentes perigosos. Advogados esportivos lembram que casos assim costumam se arrastar por meses, com disputas jurídicas intermináveis. Já nas redes sociais, torcedores se dividem entre indignação, desconfiança e ironia, cada qual defendendo sua versão dos fatos. Enquanto isso, o futebol brasileiro vive mais um capítulo turbulento, à espera de esclarecimentos que, por enquanto, permanecem envoltos em silêncio e especulação. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!